Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque a presença dEle vale mais do que qualquer coisa que eu possa ganhar nesse mundo, do que eu possa ter. Não importa as riquezas, não importa os bens, não importa nada, não importa a minha família. Se eu não tiver a tua presença, Deus, se eu não tiver a ti comigo, vale mais do que curtir, do que me divertir, vale mais do que qualquer coisa. Vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Ainda em pé, eu quero ler o texto de Romanos, capítulo 3, versículos de 23 até o 26 com os irmãos antes de começarmos, ou dando início nessa ministração. E eu não tenho a intenção nessa noite de trazer uma mensagem doutrinária ao coração dos irmãos. Não quero mexer com doutrina da igreja. E vou tomar o maior cuidado possível para não mexer nisso, mas se mexer, que o pastor Domingos, o nosso pastor, ele corrija no final alguma coisa que ficar mexido na doutrina da igreja. Mas a minha intenção aqui é trazer a profundidade da mensagem de Cristo e da ação dele sobre as nossas vidas e a nossa insignificância com relação à presença dele sobre as nossas vidas. Versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então o texto diz aqui que todos nós estamos destituídos da graça de Deus e da sua glória. E o texto diz que todos nós pecamos perante a presença de Deus. Se quiser tomar o seu assento, fique à vontade. E aqui o texto diz que nós somos justificados pela graça, pela ação de Cristo na cruz do Calvário. Mediante a isso, nós antes estávamos destinados ao inferno, e agora, mediante essa graça, estamos destinados ao céu. Porque nós recebemos, mediante a fé, esse Cristo Jesus em nossas vidas. Então, nós recebendo isso, uma coisa é certa: você e eu não temos como fazer nada para alcançarmos a salvação nesse Cristo, a não ser o sacrifício dele na cruz. Então ele teve o sacrifício, ele se doou por você e por mim, e mediante essa doação da sua vida, nós, pela fé nele, por esse sangue que ele derramou no Calvário, que nós somos remidos do nosso pecado original e também dos pecados que nós cometamos ao decorrer da nossa vida. Então, mediante a isso, nós somos salvos. Não é por força, não é por aquilo que eu possa fazer, ou por aquilo que eu fiz, ou daquilo que eu farei, que eu alcançarei essa vida eterna. Eu não tenho como fazer nada, não tenho como pagar esse preço que foi pago na cruz já, ou fazer alguma coisa por gratidão a esse sacrifício na cruz. Porque uma vez que Jesus teve a ação de se sacrificar por você e por mim, não tem como nós fazermos nada para que isso possa ser pago de alguma forma, porque o preço já foi pago.
Então, falando dos pecados ou do pecado que nós cometemos e ainda vamos cometer, nós somos ou éramos pecadores. E existe uma frase por aí que diz que Deus, Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. E eu quero quebrar essa frase com os irmãos nessa noite, que na verdade Deus odeia tanto o pecado, quanto o pecador. E nós ouvimos essa frase muito por aí, que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Salmos, capítulo 5, versículo 5, diz: os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam o mal. A maldade são os pecados, então Deus odeia todos aqueles que praticam o mal, todos aqueles que erram, todos aqueles que pecam. Deus odeia o pecador. E eu quero trazer a nossa insignificância nessa noite, meus irmãos, tanto minha quanto sua, para que a gente possa entender essa obra remissora de Jesus na cruz. Você e eu somos maus, a nossa natureza é má, a nossa natureza é pecaminosa, porque a nossa natureza é adâmica, e a nossa tendência é pelo pecado. A nossa mente, o nosso coração, ela tende para o mal, para o pecado. Tudo que nós fazemos, ou todas as nossas ações, a nossa natureza pecaminosa, ela tende a fazer coisas que vão agradar ao quê? A nossa carne. Quando você pensa em fazer alguma coisa, você quer fazer alguma coisa, você está sempre pensando em quê? Em agradar a sua carne, as suas vontades, as vontades que vêm de dentro de você. E a minha intenção não é também prolongar muito nesta mensagem, mas ser direto e gastar pouco tempo. Então, a partir de Adão, que Adão pecou, todos nós também pecamos, porque nós temos essa herança. E você quer ver como a nossa tendência, ela é voltada para o pecado, para o mal, para as coisas negativas, as coisas ruins? Quero trazer para os irmãos uma outra ideia, mais uma ideia que nós, seres humanos, amamos aquilo que Deus odeia e odiamos aquilo que Deus ama. Gálatas 5,17 diz: pois a carne deseja o que é o contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Versículo 18: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. 19: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas se nós não vamos, se quem pratica essas coisas não vão herdar o reino de Deus, e nós temos essa tendência de praticar essas coisas, se a gente fosse trabalhar cada uma das imoralidades da carne, gastaríamos não só o restante do culto, mas talvez o restante da noite. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, quantas coisas nós idolatramos. Alguns idolatram o time de futebol, outros idolatram o cônjuge, outros ainda idolatram os filhos, outros os pais, outros idolatram os ídolos, alguns idolatram até pregadores, outros idolatram cantores, alguns idolatram a si mesmo.
o que você tem idolatrado? O que você tem colocado num pedestal na sua vida, que não é o nosso Senhor Jesus Cristo? Porque a nossa tendência, ela é voltada para o mal. A nossa tendência é voltar para aquilo que não é divino. Não é ouvir o nosso espírito, que está ligado com o Espírito de Deus. Mas a nossa tendência é voltar e ouvir a nossa carne, que tem a tendência para o pecado. Porque o texto diz que o espírito milita contra o corpo, e o corpo contra o espírito. E nós estamos sempre nessa guerra, de vontade de fazer algumas coisas, mas muitas vezes não fazemos porque o Espírito de Deus nos convence do contrário, e muitas vezes nós não estamos ligados nesse Espírito, para que nós possamos recusar a tendência da carne e fazer aquilo que é a tendência do Espírito, aquilo que é a vontade de Deus, a vontade do Espírito nas nossas vidas. Dissensões, egoísmo. Quantos de nós pegamos as coisas que são nossas e é só nosso, de mais ninguém? Coisas que eram para compartilharmos e não compartilhamos. Quer saber uma coisa que você não compartilha, ou que muitos de nós não compartilhamos, porque somos egoístas demais? A nossa fé. Quantas vezes nós já ouvimos por aí, crente 007, aonde ele está, ninguém sabe que ele é crente. Um crente egoísta, não compartilha nem a própria fé, nem o próprio Cristo que vive, e que diz que entregou a sua vida por Ele. A nossa tendência, ela é sempre voltada para aquilo que é pecaminoso, para aquilo que não agrada o Espírito de Deus. E nós estamos sempre nessa tendência de buscar isso. Pensamentos impuros. Quantos pensamentos impuros você e eu temos durante o dia? E eu não falo voltado somente para a imoralidade sexual não, irmãos. Eu falo de pensamentos que não procedem da vontade de Deus. Quantas vezes nós estamos com a nossa mentalidade na impureza da carne, pensando e desejando aquilo que não é a vontade de Deus para as nossas vidas? Porque muitas vezes o que a gente pensa que não é vontade de Deus para as nossas vidas, não é aquilo que nós pensamos, que é geral. Mas muitas vezes aquilo que não é de Deus para você, é de Deus para outra pessoa. Muitas vezes aquilo que não é de Deus para mim, mas é vontade de Deus para você. E eu estou desejando, eita, misericórdia, fica aqui. E muitas vezes eu estou desejando aquilo que não é para mim, e eu estou nos pensamentos impuros, porque isso é impureza de pensamento. Eu preciso saber aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus quer para a minha vida, para que eu possa viver de acordo com a vontade de Deus para mim. Porque Deus tem as vontades universais para todo crente. Mas Deus tem coisas específicas para cada um de nós. E quantos de nós estamos vivendo longe, fora da vontade de Deus, achando que estamos fazendo bem, achando que estamos fazendo certo, achamos que estamos fazendo aquilo que vai agradar, que está agradando o coração de Deus, e não está. Jesus disse que naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, mas eu preguei em seu nome, eu expulsei demônios, eu cantei no ministério de louvor, eu cantei na célula, eu cantei nos grupos pequenos, eu preguei nas praças, eu arrastei multidões, entreguei muitas revelações. E Ele dirá: apartai-vos de mim, porque não vos conheço.
Porque não adianta fazer para Deus aquilo que Deus não quer que você faça. E aí nós estamos fazendo muitas vezes aquilo que Deus não quer para nós, e não estamos agradando o coração dele. Sabe, muitas vezes nós estamos buscando em lugares e em coisas aquilo que nós deveríamos buscar no Senhor. Você já parou para analisar aquilo que você precisa buscar em Deus? Talvez você já está se questionando há quanto tempo, mas Deus, por que as coisas não acontecem? Por que as coisas não rompem? Por que as coisas não dão certo para mim? E talvez você entrou nessa noite dizendo assim: não tem mais saída para mim nessa fé, nesse evangelho, porque Deus não me ouve. Deus, Ele te ouve, mas a pergunta é: você tem ouvido a Deus? Você ouve aquilo que Ele está falando para você? Ou existem muitos ruídos no seu ouvido que você não consegue ouvir a voz de Deus? Porque muitas vezes a gente fala que Deus está em silêncio conosco, mas Deus não está em silêncio. Deus Ele não se cala conosco, Ele está sempre falando. É nós que temos muitos ruídos, muitos barulhos, muitas vozes, e não escutamos a Deus. A gente está buscando tantas coisas e esquecemos de buscar o principal, que é a presença dEle. E a nossa mente e o nosso coração, eles têm uma tendência para o mal, de tal forma que nós não amamos, como eu disse, nós amamos aquilo que Deus odeia e odiamos aquilo que Deus ama. E o que é amar o que Deus odeia e odiar aquilo que Deus ama? Nós amamos os prazeres, nós amamos as imoralidades da carne, nós amamos a fama, nós amamos o dinheiro, nós amamos se divertir deliberadamente. Deixa eu contar uma história para você. Ou vamos fazer uma ilustração, uma ilustração. Vamos imaginar que existem duas crianças nessa pracinha aqui na frente, brincando. Estão brincando, se divertindo, sozinhas. E passa um homem e vê essas duas crianças brincando. E aí esse homem se aproxima, ganha a confiança delas e as leva para um beco aqui próximo, ali para o campinho do CPA 4, e abusa sexualmente dessas duas crianças, molesta elas de todas as formas mais terríveis possível. E após isso, esse homem mata essas duas crianças. Você imaginando no seu coração, enquanto ouvia essa pequena ilustração, qual o seu sentimento com relação a esse homem? Vamos ilustrar ainda mais, deixar um pouquinho mais pesado. Vamos pensar que uma dessas crianças era um dos seus filhos ou filhas. O que você faria se você soubesse que alguém fez isso com seus filhos? Alguns, eu tenho certeza que pensaram assim: eu mataria. De todas as formas, eu espancaria ele, batia até rachar o crânio, arrancaria as partes íntimas desse cara. Porque o ódio, ele começa a vir de dentro para fora, de tal forma que muitas vezes a gente nem raciocina o que faz e simplesmente faz.
Aí a minha pergunta para você, com relação a esse homem, você o amaria ou o odiaria? Talvez 80, talvez 90 ou 100% dos que estão entendendo isso diria que odiaria esse cara. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o nosso maior problema? É que não só esse cara a gente odiaria, sem nem saber quem é, você já começou a criar uma raiva no seu coração. Mas quantas pessoas você tem raiva, você tem ódio delas? Perto de você ou longe de você, e você disse assim: eu não quero nunca mais fulano perto de mim, porque eu tenho um ódio da cara de fulano de tal. Porque fez alguma coisa que desagradou profundamente o seu coração. Coloca pra gente aqui um dos textos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou tanto, ou Deus tanto amou o mundo, nessa versão, que deu o seu Filho unigênito, ou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto começa dizendo que Deus amou tanto o mundo, mas o mundo aqui está traduzido por humanidade, está traduzido por todo ser humano. E a minha pergunta para você nessa noite é: Deus, Ele amou esse cara dessa ilustração ou não? Deus, entendendo o texto e a palavra de Deus, Ele amou e ama essas pessoas que você odeia ou não. Sabe, meus irmãos, nós amamos aquilo que Deus odeia e odiamos aquilo que Deus ama. E eu sei que é difícil ouvir isso, porque também é difícil falar isso, e foi difícil compreender isso da parte de Deus. Enquanto eu compreendia essa questão de amar aquilo que Deus odeia e odiar aquilo que Deus ama, porque nós amamos o pecado e odiamos as pessoas. Nós temos raiva das pessoas. Quantos aqui nessa noite que são pais, que quando o filho fez algo que te desagradou profundamente, que talvez você disse 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 vezes para o filho, e o filho desobedeceu, chegou um momento que surgiu tamanha ira, tamanha raiva, tamanho ódio no seu coração, que você espancou o seu filho ou a sua filha. Talvez, como filhos, nossos pais fizeram coisas que foi de tamanha ira no nosso coração, que nós chegamos a odiá-los. E isso, estou falando de nós quanto cristãos, não quanto ainda perdidos no lamaçal do pecado. Agora, quanto cristãos, quanto mais no mundo, quando ainda não conhecíamos a Cristo. Mas como posso eu amar alguém que fez tamanho mal para comigo? Então vamos para mais uma ilustração, e acho que é a última dessa noite. Em Gênesis nós temos a história de Abraão e Sara, que era estéril. Então Deus disse para Abraão: farei de você uma grande nação. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que te mostrarei, e nesta terra você será uma grande nação, e essa grande nação seria da sua descendência, ou seja, dos seus filhos. Então Sara, ainda estéril, já velha, sem ter filhos, Deus diz para Abraão: você terá um filho. E diz para Sara também:
E porque eles riram, porque eles acharam engraçado, porque eles duvidaram daquilo que Deus disse para eles. Deus disse: o nome dessa criança será Isaque, porque vocês riram. Ou talvez até em outras palavras, vocês caçoaram daquilo que eu disse para vocês e duvidaram. Então, passa-se o tempo, Isaque nasce. Isaque nasceu, passou-se alguns anos. Alguns historiadores dizem que Isaque tinha 8, alguns 10, alguns dizem que ele já era maior de idade, depois dos 18, 20, 21 anos de idade. Então Deus diz para Abraão: Abraão, pega o teu menino, suba até o monte e o sacrifique para mim. Então Abraão, entendendo a palavra de Deus, pegou o menino e um dos seus servos e disse: vamos para o monte adorar a Deus. E fazer um sacrifício. Então Abraão pega o menino, pega um dos seus servos e vão para o monte. Chegando num ponto do monte, ele deixa seu servo e segue adiante com o menino. E o menino pergunta para ele: pai, onde está o sacrifício? E Abraão diz para Isaque: Deus proverá. Mas Abraão sabia que Isaque era o sacrifício. E quando eles chegam lá no cume do monte para sacrificar, fazer o sacrifício, então Abraão pega Isaque, coloca no altar. Isaque já tinha consciência e entendeu que ele seria o sacrifício. E ele não fala nada, porque o texto diz que ele, ou melhor dizendo, não diz que ele disse nada. Então ele simplesmente está sendo preparado para o sacrifício. Então tudo pronto ali, Abraão pega a faca, o punhal, a espada, não sei, e levanta para matar o menino. E quando ele vai matar o menino, Deus disse: Abraão, pare. E Abraão para, e Deus diz: a ovelha para o sacrifício está ali, presa numa árvore. Então Abraão vai lá, tira o menino e sacrifica aquele cordeiro. Olha, meus irmãos, eu não sei você, mas eu acho que eu não teria essa coragem de Abraão. E eu acredito que você também não teria essa coragem de Abraão. Mas ele tinha tamanha fé em Deus, que ele sabia que se ele matasse o menino, Deus ressuscitaria o menino, ou alguma coisa. Eu imagino que ele tinha alguma consciência nesse sentido, ou Deus daria outro filho para ele, alguma coisa ia acontecer. Então ele chega nesse momento, sacrifica o cordeiro. Você sabe por que Abraão sacrifica o cordeiro e não sacrifica o seu filho? Porque Isaque não poderia morrer por você e nem por mim. Então ali começa o momento onde a ovelha se torna ali o momento, a oferta de sacrifício. E a ovelha, na lei de Moisés, se torna o quê? Se torna o objeto ou o animal que os israelitas sacrificariam por seus pecados. Temporariamente, porque existia uma promessa de um Cristo, até que Deus mandasse um Cristo, que seria Deus, mas também seria um homem. Alguns dizem 100% Deus e 100% homem, Jesus. Mas se você for somar 100% com 100% dá 200%. Então talvez diria que Jesus era completamente Deus e completamente homem, na sua completude de existência. Então Deus fala para Maria, agora chegando no Novo Testamento: Maria, você gerará o Filho de Deus. Então ela gera, Jesus nasce, e Jesus começa o seu ministério, e ele chega ali no sacrifício da cruz. E ele, a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então Jesus está na cruz do Calvário. Então eu diria que ali quando Deus diz para Abraão, pare, antes dele matar o menino, agora tira Isaac de cena e entra quem? Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele poderia morrer por você e por mim, tanto que Ele morreu pelos seus pecados e pelos meus pecados. Então, naquele momento onde, eu até diria que a espada que Abraão ia fincar no coração do menino, então entra a lança que diz que entrou nas costelas de Jesus. E ali é nos momentos finais onde Jesus entrega o seu corpo em sacrifício por toda a humanidade. Mas deixa eu te falar uma coisa, voltando um pouquinho. Todas as vezes que você e eu estamos no pecado, estamos vivendo em pecado, porque Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador. Mas quem é o pecador e quem é essa humanidade que Jesus amou? Jesus amou a humanidade pecadora? Jesus amou o pecado? Como é que é esse negócio? Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Nós lemos aqui Salmos 5, versículo 5. Então, se Deus odeia o pecador, quem é o pecador? É aquele que peca e não se arrepende do pecado e vive na prática do pecado ou dos pecados. O pecador é todo aquele que não reconhece o seu estado original de pequenez, o seu estado de que não vale nada, porque você e eu, nós não valemos nada. Se for depender da sua força e da minha força, onde nós estaríamos? Se fosse depender de mim, eu jamais poderia subir num palco desse daqui para levar uma palavra da parte de Deus ao coração dos irmãos. Se eu fosse olhar para os meus erros, para as minhas falhas, eu jamais poderia estar aqui, porque eu não mereço isso daqui. Assim como eu não merecia nem ser salvo, assim como eu não merecia nada do que Deus proporcionou para mim. E você e eu precisamos reconhecer isso. Porque qual que é o nosso maior problema hoje, principalmente? Nós estamos buscando um evangelho, uma palavra na internet, no YouTube, no Instagram, no TikTok, nas redes sociais de modo geral. A gente está buscando até mesmo nas rádios e em todos os lugares, mensagens e músicas e canções que amassageiam o nosso ego, que fala que Deus vai me abençoar, que Deus vai me dar isso, que Deus vai me dar aquilo, e que isso e que aquilo, mas nós não estamos em busca daquilo que vai trazer a realidade, tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa reconhecer o senhorio de Cristo e a nossa pequenez, que nós não valemos nada, mas Ele que vale tudo, e mediante esse tudo que Ele vale, eu tenho a oportunidade de chegar até o céu, não por qualquer coisa que eu possa fazer, mas por aquilo que Ele fez por mim. O céu só é possível porque Jesus se entregou por você e por mim. E muitas vezes nós nos convertemos, viemos para Jesus e dizemos assim: agora eu vou fazer de tudo para pagar por aquilo que Jesus fez por mim. Eu vou fazer de tudo para poder merecer essa graça que Deus fez por mim. Eu vou cantar, eu vou tocar, eu vou pregar, eu vou liderar, eu vou fazer de tudo para que eu possa pagar aquilo que Jesus fez por mim. Não tem como você e eu pagar nada, porque tudo que você fizer não vale de nada para pagar o preço de Cristo na cruz por você e por mim. Não tem como. Aqui o texto diz, vamos voltar para o versículo inicial que nós lemos, de Romanos 3, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Irmãos, gratuitamente, você não pode pagar, você não pode fazer nada, não tem nada que você faça nessa vida para pagar aquilo que Ele fez por você. Você pode arrastar 1 milhão de pessoas convertendo pela sua pregação, que ainda assim não vale de nada por aquilo que Jesus fez por você. Não tem como pagar.
Mesmo que você pensasse em dar a sua vida pelo mundo inteiro, isso seria impossível para pagar o sacrifício dele por você e por mim. Por quê? Porque só existe um mediador entre Deus e o homem. Só existe um que pode nos levar esse acesso do inferno para o céu, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Olha que interessante esse versículo, irmãos. Deus, mesmo em mediante a todos os nossos pecados que nós vamos cometendo, Ele ainda tem paciência com a gente. Você já parou para pensar quantos pecados você cometeu hoje? Quantos erros, quantas falhas? Quantas pessoas você brigou? Quantas pessoas que através da sua ira você machucou alguém? Estou falando só de hoje, não estou falando de outra, nem de semana passada, nem de ano passado, não, só de hoje. Quantos pensamentos impuros você teve no dia de hoje? Meus irmãos, a gente precisa entender esse negócio, não tem como pagar. Tem uma frase que um pastor, ele sempre diz que a graça é um dom imerecido dado por alguém que tem tudo para alguém que não tem nada, para tirar do lamaçal do pecado e levar para a justificação em Cristo Jesus. Não é bem assim a frase que ele diz, mas é nessa ideia. Irmãos, você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você não reconhecer esse Cristo que se entregou numa cruz para salvar a sua vida e te tirou do estado de pecado e te levou para o estado de salvação, não adianta fazer nada, não adianta pregar, não adianta subir num palco, não adianta cantar, não adianta liderar, não adianta frequentar um culto todos os domingos e quintas-feiras, não adianta orar todos os dias e pagar o preço todos os 3 dias, 3 horas da manhã, levantando para orar, se você não reconhecer esse senhoria de Cristo sobre a sua vida. Porque só tem uma forma de chegar até o céu. Que é mediante a Jesus Cristo. E nós, em meio a tantos pecados que nós cometemos, tantos erros, tantas falhas, tantas coisas que nós fazemos que entristecem o coração de Deus, quando nós reconhecemos esse senhorio da parte dele, nós não somos pecadores, mas somos pessoas que pecam e reconhecem o seu estado de pecado, de pequenez, porque nós somos insignificantes perante ao Deus que nós servimos. Nós precisamos entender isso, porque nós estamos buscando muitas vanglórias, nós estamos buscando muitas coisas vãs deste mundo, e nos esquecemos de buscar aquele que é o principal nas nossas vidas, que é Jesus Cristo, que é a presença de Deus, que é Deus em nós, e nós nele. Isso é possível com um mediador. Não é o pastor, não é o líder, não é o cantor, não é seu pai, sua mãe, não é seus irmãos, não é parente nenhum, é Cristo. E se a gente não reconhece isso, para onde a gente vai? Porque a gente está vivendo um evangelho onde a gente está buscando ser amassageado. E às vezes eu falo para Deus, eu falo assim: Deus, eu gostaria de pregar coisas diferentes, mas para mim é difícil pregar coisas diferentes disso, porque Deus não,
Ele não permite que eu traga mensagem diferente. É muito difícil eu pregar alguma coisa que não seja voltado para essa linha de raciocínio, irmãos. Pode observar que sempre quando eu estou pregando, são mensagens voltadas para isso. E por quê? Porque quando eu vejo para esse mundo hoje, eu olho para a internet, eu olho para os pregadores famosos, eu olho para os cantores, eu olho para todo esse mundo que nós estamos aí no mundo gospel. Eu não consigo entender como que essas mensagens que fala que você vai vencer, que você vai ganhar, que você é isso, que você é aquilo, tem tantas visualizações e ganha tantos holofotes, mas aquelas mensagens que falam da cruz, que falam de Cristo, que fala que nós precisamos nos remir dos nossos pecados, que nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós erramos, não tem os holofotes que precisavam. No íntimo do seu coração, faz uma análise. Se quando você vai ouvir uma canção, quando você vai ouvir uma mensagem na internet, se você está buscando algo que vai amassagear o seu ego, que vai trazer profecias palavras proféticas, que você vai ser abençoado, que você vai prosperar, que o seu casamento vai ser abençoado, e que isso e que aquilo, ou você está buscando aquilo que vai trazer reconhecimento do seu estado de pecado, e reconhecer o senhorio de Cristo sobre você. Quando você vai ouvir canções, a sua playlist lá no Spotify, no Deezer, no YouTube Music, entre outras plataformas, quais são as canções que tem lá? O que tem movido a sua vida? É o reconhecimento desse Cristo sobre a sua vida, ou é a busca por amassagear o seu ego e trazer paz para que você possa ter uma semana alegre, feliz? E você se emociona na presença de Deus só quando são essas mensagens e só quando são essas canções, mas você não entristece, você não reconhece, você não se ajoelha e diz: Deus, quão miserável eu sou, porque eu não valho nada, e é só o Senhor em mim. Deus, miserável, pobre, pecador que sou, mas obrigado por me salvar e me remir, mesmo em tantas cagadas que eu cometo na minha vida. A gente tem buscado aquilo que realmente faz sentido para Deus, ou a gente tem buscado aquilo que faz sentido para nós? Voltando à frase, nós amamos aquilo que Deus odeia e odiamos aquilo que Deus amamos o que Deus odeia e odiamos aquilo que Deus ama. E nós temos vivido uma vida dessa maneira, um cristianismo dessa maneira, que estamos buscando aquilo que, Deus, como eu te amo, e o Senhor me ama, e o Senhor me abençoa, e o Senhor me ajuda, e o Senhor me prospera. Mas as canções e as mensagens que trazem a realidade do nosso estado de pecado, que trazem a realidade do nosso estado de pequenez, não entra na nossa playlist. As mensagens de bom dia, de boa semana, que movimentam o WhatsApp por aí, nos grupos e nas mensagens particulares, não são mensagens que traz a realidade da cruz de Cristo e o nosso estado de pecado e de miserabilidade do homem. A gente não compartilha esse tipo de mensagem.
A gente não compartilha esse tipo de entendimento. O que tem movido o seu coração? O que tem movido a sua vida? O teu amor, Vamos ficar em pé. ele me constrange e me faz ser alguém melhor. Vamos cantar essa música. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O teu amor está ganhando forma em mim, e a cada dia eu te amo mais. Só o teu amor, só o teu amor, só o teu amor me faz gastar minha vida aos teus pés. Deus, Ele amou tanto a sua vida e a minha vida, que Ele entregou o seu Filho por você e por mim. E o que você e eu temos feito para reconhecer esse senhorio e esse sacrifício. E me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O teu amor está ganhando forma em mim, e a cada dia eu te amo mais. E a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda. Esse amor só é possível e ganhando forma em mim, se eu reconheço o meu estado de pecado, o meu estado de pequenez, o meu estado de miserabilidade na presença dele. Porque se eu choro sem reconhecer isso, se eu me emociono sem reconhecer isso, então é só mera emoção, mas não é presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela está aonde? A reconhecimento do estado de miséria que eu tenho, do estado de soberania da parte de Deus sobre a minha vida. Tua presença vale mais. Cante. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro, e no meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro, e no meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro,
coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro no meu coração. Tua presença vale mais, Senhor. Tua presença vale mais.